Esta noite, já agradecendo por tudo que o Senhor tem feito até agora. Obrigado, Senhor, por mais uma oportunidade de estarmos reunidos como igreja, como família na fé, para aprender a Tua palavra. Que a nossa caminhada seja fortalecida, que a nossa comunhão contigo e com os nossos irmãos seja renovada. Pedimos que o Senhor prepare o nosso coração, aquete a nossa mente, Senhor. Que nos conceda a sensibilidade espiritual para compreender aquilo que o Teu Espírito deseja nos ensinar nessa noite. Oramos, Senhor, para que esse estudo não seja apenas um momento de informação, mas principalmente de transformação. Que a Tua palavra confronte o que precisa ser mudado, cure o que está ferido, Senhor. Fortaleça o que está fraco. Ilumine os nossos passos. Abençoa, Senhor, cada irmão e irmã aqui presente. Abençoa também, Senhor, aqueles que nos acompanham. Abençoa, Senhor, aqueles que gostariam de estar aqui e não puderam. Rogamos que essa reunião seja conduzida pela Tua graça, pela Tua verdade e, acima de tudo, pelo Teu amor. Em nome de Jesus, amém. Graças a Deus. Amém, irmãos. Vamos continuar o estudo de ontem, onde nós paramos. Se Deus permitir, hoje a gente conclui. Bem? Hoje nós paramos no versículo 6, se não me engano, mas eu fiquei de continuar a exposição a partir dele, na noite de hoje. Só quero fazer uma breve retrospectiva. Nós estamos aqui em Hebreus 12, seguindo o estudo da carta aos Hebreus, falando acerca da fé. Capítulo 11, o autor da carta aos Hebreus fala dos exemplos da fé. E aqui no capítulo 12 ele fala particularmente de como a gente deve de fato andar por fé. E então ele compara a vida do cristão com uma corrida. E traz todo um cenário da corrida, né? Na época dele, primeiro século, onde o corredor corria e muitas vezes terminava a prova, no caso da maratona, no estado olímpico, com todas as pessoas vendo, assistindo, né? Aquele que iria ser o vencedor e aqueles que iriam também terminar a prova. E por isso ele faz essa analogia com uma nuvem de testemunhas, como pessoas ao redor, pessoas que nós podemos ver e pessoas que estão nos vendo, falando principalmente de nós nos motivarmos, né, pelos testemunhos dos cristãos do passado. Pessoas como nós, suscetíveis a falhas, muitas delas na Bíblia, né? Temos os exemplos de Davi, o próprio exemplo de Elias, né, que pediu sua própria morte, mesmo sendo um homem de Deus e passando por experiências assim sobrenaturais, indescritíveis. E tudo isso nos é ensinado para que a gente possa aprender a confiar no Senhor. E então ele vai falar sobre a importância de olharmos para a disciplina aqui no sentido corretivo de Deus, da forma certa. Muitas vezes a gente incorre no erro, e aqui eu já queria convidar vocês, a gente abriu no Salmo 73, eu queria iniciar o estudo de hoje falando um pouco sobre isso, que é exatamente esse o alerta do capítulo 12, versículo 6, para que a gente não incorra nesse erro que
Um dos homens mais inteligentes da sua geração, que foi Asaf, incorreu. Então, o Salmo 73, muitas pessoas falam, né, intitulam esse salmo a respeito do perigo, né, de nós acharmos que a vida do ímpio é uma vida próspera, né? A prosperidade dos ímpios é o título da minha Bíblia. Tem até um livro bastante interessante de Mark Lloyd Jones só sobre esse salmo. E a gente corre muito esse risco, né? A gente falou brincando aqui no começo sobre a derrota da seleção brasileira ontem, mas assim, por mais que os jogadores ontem, né, diante das câmeras, possam estar chorando, né, eles foram muito bem pagos para estar lá. E hoje provavelmente eles estão passeando em algum lugar, gastando a fortuna que eles têm. Enquanto que uma série de pessoas que vivem de salário mínimo está desolado, como se ganhar uma competição de uma modalidade esportiva fosse mudar a vida de alguém. Então a gente fala brincando, é normal, a gente tem esse tipo de alegria, mas é preciso que a gente saiba o que de fato é sério e o que não é, saber separar as coisas e principalmente saber olhar as coisas como de fato elas são. A gente já falou algumas vezes como a emoção nos atrapalha nisso. E modalidades esportivas, como é o caso do futebol, tende a mexer muito com a emoção das pessoas, né? As pessoas ficam emotivas, elas acabam perdendo a noção do que é importante e do que não é. E a gente, como cristão, não pode fazer isso, não deve, a essa altura do campeonato, uma vez que nós temos a nossa pérola de grande valor, que é Cristo. Então, que a gente tenha essa noção. E o Salmo 73 fala um pouco disso também, né? Deus já sabia que o Brasil ia perder, por isso que preparou a pregação de hoje, né, há muito tempo atrás. Nem eu sabia o que ia pregar hoje, né? Mas Deus já sabia, sempre, Ele já sabe de tudo, né? E aqui no Salmo 73, ele começa do fim. Ele começa falando da conclusão que ele teve depois de uma série de aprendizado com Deus. Então ele começa com o versículo 1, com verdadeiramente bom é Deus para com Israel. O que ele quer dizer aqui, em português, né? Mas na nossa época, Deus é bom com o seu povo. Então, que a gente saiba diferenciar, né, a bondade de Deus da sua longanimidade. Então, Deus está permitindo que um monte de gente que faz coisa errada continue fazendo, e eles vão fazer até o final da vida, não vão ser corrigidos. Alguns podem até passar por prisões, né, como a gente já viu, prisão na Lava Jato. Mas a gente já viu, né, pessoas que entram e saem da prisão e não aprendem nada, né? Então, o fato de você passar por algumas adversidades na vida não significa que é Deus que está te corrigindo, porque a correção do Senhor, ela transforma a gente. A correção do Senhor não é só Ele interagindo, não é só Ele agindo externamente, mas é principalmente Ele agindo internamente, para que a gente identifique que é a mão dEle, maravilhosa, amável, usando aquela situação, né, de desconforto momentâneo para nos ensinar alguma coisa, principalmente aqui no sentido da correção, que a gente fez uma escolha errada e para que a gente não faça de novo. Não no sentido da gente pagar o preço, porque o preço já foi pago, mas no sentido da gente não incorrer nos mesmos erros e principalmente da gente entender o dano, a gravidade que é o pecado. Então aqui no Salmo 73, já começa falando isso. Deus é bom com o seu povo. Somente com o seu povo Deus é bom. E a bondade de Deus está falando justamente da salvação. Não são todos que vão ser salvos. Um grupo de pessoas que Ele escolheu. E a gente sabe que essa escolha foi feita desde antes da fundação do mundo. Ou seja, antes do primeiro casal existir, Deus já havia escolhido.
aqueles que iriam habitar com ele por toda a eternidade no céu. Aos olhos de alguns, parece que isso é injustiça. Mas só é injustiça se Deus não fosse Deus. Como Ele é Deus, então não é injustiça. Deus tem direito de fazer o que quer daquilo que Ele fez. Não? De maneira que as pessoas que são condenadas, elas não são condenadas por algum tipo de injustiça. Elas são condenadas pela justiça de Deus. Elas são condenadas porque, de acordo com a justiça divina, estão reprovadas. E os salvos? São salvos porque foram justificados. Então a gente já aprendeu isso, só estou relembrando. Às vezes a gente... Por quê? Porque a gente lê que fala da bondade de Deus, a gente pensa que a bondade de Deus é o Senhor ajudar a gente a pagar uma conta. Tudo isso faz parte, irmão. Mas é preciso a gente entender qual é o essencial. O que é o mais importante. Na fala do próprio Senhor Jesus, o homem pode ganhar o mundo inteiro. E o que ele dará em troca da sua alma? A história que é contada por Jesus, eu falo história porque a gente sempre, quando fala de Lucas 16, não sabe se é parábola ou se é um fato real que Jesus está contando ali. Pois não tem a palavra parábola. E aquele rico, aparentemente, tem uma vida maravilhosa. Até o seu último suspiro. E ele se dava bem, inclusive, com a sua família. Ele tinha uma relação com a família dele de amor humano. A ponto de orar, de interceder por eles do inferno. Porque a gente tem uma noção meio equivocada de que só vai para o inferno, assim, né? Estuprador, assassino, né? Canibal, pessoas que cometem coisas assim abomináveis. Não, vai para o inferno quem não ama Cristo. Lucas 16, perdão, 1 Coríntios 16. Maldito todo aquele que não ama o Senhor Jesus. Simples assim. Então, que a gente tenha ouvidos bíblicos, possam discernir o que é certo e o que é errado à luz da Bíblia. Recentemente eu falava com uma pessoa e dizia justamente sobre isso, né? Eu falo, posso conversar com você a respeito de qualquer coisa, mas a minha cosmovisão sempre vai ser cristã. Aí a pessoa falou, mas como assim? O que você quer dizer com isso? A pessoa não era crente. Eu falei, então o que eu falar com você, por mais que eu não expresse, por mais que eu não fale expressamente, está na Bíblia, no versículo tal, tudo que eu falar tem fundamentação bíblica. Então, na nossa vida pessoal como cristão, é isso. É isso que é ter uma cosmovisão cristã. As nossas atitudes, as nossas ações, elas são sempre fundamentadas na palavra de Deus. E aqui, o salmista Asaf, ele está falando sobre isso. Bom é Deus para com Israel, para com os limpos de coração. E limpos de coração, irmãos, não fala de perfeição, que ele mesmo errou. Limpos de coração fala de arrependimento. Então, por exemplo, você é limpo porque você não se suja ou você é limpo porque você toma banho? Porque todo mundo se suja, irmão. Por mais que você seja uma pessoa hiper, mega, power, aciada, no final de um dia, você vai se sentir sujo, você pode nem suar. Você pode nem fazer muito esforço, né? Mas você vai se sentir sujo, moléculas, né? Vão se juntar à sua pele, você vai se sentir, se você for uma pessoa aciada, né? E tem gente que fica 10 dias sem tomar banho e acha que é normal. Né? Pessoas que têm, né, o nariz já não sente mais nada. Então, eu estou falando dentro da normalidade, do parâmetro de pessoas, né, que tem o asseio como algo correto. Então a gente é limpo, não porque a gente não se suja, repetindo, mas porque nós tomamos banho. Então a mesma coisa, você tem um coração limpo, não é porque você não peca, não erra, é porque você se arrepende. Então é isso que a Bíblia nos ensina a respeito de ter o coração limpo. Fala desse processo de arrependimento, um arrependimento inclusive, como a gente já falou aqui, que é progressivo. Então determinadas coisas que no começo da caminhada cristã, para mim e para você, não eram vistas como coisas graves, hoje a gente olha e diz, não, isso não pode mais acontecer na minha vida.
Então, porque nós temos essa graça e esse crescimento do Senhor dentro de nós. Como está escrito em 2 Pedro, crescei na graça e no conhecimento. E à medida que isso vai acontecendo na nossa vida, nós vamos tendo uma necessidade de um arrependimento ainda mais profundo, uma limpeza ainda mais profunda. Então, dito isso, versículo 2, quanto a mim, e agora é maravilhoso, porque você vê, ele não joga para a plateia, ele não está dizendo assim, ele podia dizer assim, eu conheço uma pessoa que teve uma experiência assim, ele podia dizer isso, né? Para tirar o holofote dele, para o pessoal não dizer, mas Asaf, até você, irmão. E normalmente quem diz isso para a gente são pessoas que estão fazendo coisas 10 vezes piores que a gente. Esses dias eu estava vendo um vídeo de Cristiano Ronaldo, né, e ele estava dizendo isso, que ele não tem problema nenhum com crítica, porque ele tem uma visão dos críticos, né, de que são pessoas que não têm espelho em casa. Ele que está dizendo, eu não estou dizendo nada aqui. E falando justamente nesse sentido, que normalmente quem critica isso é ele. Provavelmente nem uma pessoa religiosa, muito menos espiritual. Mas ele dizendo que os críticos são pessoas que normalmente não fazem nada, a não ser criticar os outros. Então, levar em consideração a crítica dos críticos seria estupidez. Então, se você precisa melhorar, melhore. Sabe quem vai te ensinar a melhorar? Pessoas que estão fazendo bem feito o que você pretende fazer. Então, como é que você vai aprender com uma pessoa que não está fazendo nada, a não ser criticar os outros? Mas quando você identifica pessoas que estão fazendo algo que você gostaria de fazer, bem feito, aí você aprende com elas. E provavelmente, essas pessoas não vão te criticar, mas vão te ensinar com testemunho delas, com paciência, como você crescer, como você melhorar. Então, o que a Bíblia diria, ande com os sábios, para que você possa se tornar sábio como eles. Então, Asaf aqui é um sábio da sua geração. Asaf diz que ele é da geração de Salomão, e tipo assim, depois de Salomão, que é fora de série, a inteligência que Salomão recebeu da parte de Deus, como sabemos, Asaf era o segundo mais inteligente, mais respeitado. E ele passou por isso aqui. Então, para a gente entender que a gente não tem que ter medo de fazer as coisas, no sentido de medo de fazer as coisas porque a gente pode errar. Não, a gente tem que fazer as coisas que a Bíblia está dizendo, nós estamos orientados, provavelmente a gente vai errar muito, mas Deus sabe que a gente está num processo de aprendizado. Amém. Então hoje, Javier fez 2 aninhos, não foi? Ele já está andando, mas a gente pegou a época lá na igreja que ele não andava ainda, ele queria andar, e o irmão tinha que ficar o tempo todo olhando a irmã, porque senão ele podia cair e se machucar. Mas hoje ele já anda. Então nós estamos nesse mesmo processo, aí no que diz respeito à espiritualidade. Então, é preciso você ter coragem para fazer as coisas. Que é o que a gente não vê na igreja, as pessoas se escondem atrás de uma suposta incapacidade. Sabe, não tenho condição de fazer isso, porque assim, sabe, e aí parece que a pessoa está sendo humilde. Não, a pessoa não está sendo humilde não, a pessoa está sendo covarde, e os covardes não herdarão reino. O apóstolo Pedro errou. Eu estou falando que o apóstolo Pedro errou, não é na época de Jesus não, ele errou já como apóstolo Pedro, lá na Galácia. Os irmãos, ele estava comendo com os irmãos, que eram cristãos, judeus e cristãos não judeus. Quando chegou o pessoal da Judéia, ele parou. E ele só sentava na mesa com os judeus. O apóstolo Paulo viu aquilo e falou, não pode, a gente não está mais dividido. Agora não tem mais judeu, não judeu, somos todos irmãos em Cristo. Está errado, Pedro. E Pedro não tem problema com isso. Então, é preciso que a gente entenda que reconhecer o erro é uma das atitudes mais inteligentes que a gente pode ter. Eu nem estou falando de sabedoria, porque sabedoria fala de espiritualidade. Eu estou falando de inteligência mesmo, no sentido humano. Reconhecer o seu erro.
Não ter vergonha. Não, eu errei. Hoje as pessoas querem aparentar que são inerrantes. Você quer enganar quem, meu amigo? Não espere isso de mim. Mas pastor, você é pastor? Sim. E aí? Eu sou igual a vocês. Então é preciso que a gente tenha, né, essa coragem de ser o que somos. Pessoas que estão crescendo todos os dias na graça e no conhecimento de Cristo. E graças a Deus somos salvos pela graça e não pelas nossas obras. Então isso bem claro, porque esse espírito maligno da religiosidade sempre tende a invadir a igreja, produzindo hipocrisia, produzindo dissensão entre os irmãos e esse sentimento de superioridade entre eles, né? Coisa que não vai existir no nosso meio. Amém. Amém. Quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que eu escorregasse dos meus passos. Ele não está aliviando para o lado dele, ele está dizendo, o negócio pegou para o meu lado. Você está achando que eu sou sábio? Eu fiz uma estupidez que quase que eu me desvio e não tem como voltar atrás. É isso que ele está dizendo aqui. Pois eu tinha inveja. Asaf, como é que você fala isso? Irmão, vem cá, quando você vê um cara assim, né? Uma pessoa com uma vida que você gostaria, você olha e diz assim, ô glória. Você não sente nada assim, tipo assim, né? Não quer nada. Você diz assim, já aprendi a viver contente. Estou satisfeito com o meu feijão, com o meu arroz. Estou satisfeito. É claro, irmão, que a gente vai buscar essa satisfação que vem do Senhor. A gente busca os ensinos bíblicos como referencial. Mas se você está dizendo para mim que a sua carne não tenta você mais, então provavelmente você está sendo dominado por ela e nem sabe. Identificar isso, que nós somos tentados o tempo todo pela nossa carne, é importantíssimo para que a gente possa se defender dos seus ataques. Porque a gente pode pecar tanto no sentido, né, da carnalidade quanto da religiosidade hipócrita, como o caso dos fariseus. Então é importante reconhecer as nossas limitações, as nossas brechas, para que a gente possa fechá-las. Por isso que o Senhor diz, vigiai e orai sem cessar. Quanto a mim, os meus pés quase que se desviaram. Versículo 3. Pois eu tinha inveja dos necios, quando via a prosperidade dos ímpios. Ô irmão, eu vou dizer uma coisa para vocês. Uma das coisas que eu acho mais interessante, assim, no sentido, né, de que deve ser legal, é você pagar tudo que você deve. Deve ser um negócio bacana, né? Você ter um nome limpo. A pessoa joga o seu CPF e está lá, deve nada a ninguém. Deve ser uma coisa legal. Mas se Deus quiser, a gente vai ter. Vamos continuar orando. O Senhor envie, né? Sustento. Isso não é mais importante é a gente ter o nosso pecado pago pelo sangue de Jesus. Mas a gente olha para determinadas coisas e a gente fala assim, que coisa bacana. O perigo é isso, é a gente cair nesse laço, de achar que essa vida é que é a vida boa. Não, a vida boa é a que a gente tem. Então, essas coisas, elas são até boas, mas elas são boas só aqui no mundo. Não tem nenhum tipo de benefício na eternidade. Já a nossa prosperidade espiritual nos ajuda tanto aqui na terra quanto no céu. É por isso que o Senhor Jesus fala, não ajuntei para vós outros tesouros na terra. Ele só tem efeito aqui. Eu não sei, eu acho interessante essa frase. Eu vi numa palestra, como eu falei para vocês, de um ator americano que foi nomeado pastor recentemente, chamado Denzel Washington. E ele dizia, no contexto da parábola dele, na palestra dele, você nunca vai ver um caminhão de mudanças seguindo um enterro, seguindo um velório, seguindo
desfile, né? No interior é assim, né? Tem caixão passa, né? Você não vai ver porque ninguém leva nada. Os egípcios tentaram fazer isso. Você sabia disso, né? Os faraós pegavam suas riquezas e enterravam junto com eles, porque eles acreditavam que isso iria comprar uma eternidade para eles maravilhosa. Se deram mal. Mas na nossa geração a gente nunca vai ver um caminhão de mudança seguindo um velório, seguindo um enterro. Por quê? Porque a gente não leva nada. No nosso caso, que temos a Bíblia, a gente já leu o livro de Jó. Amém? Amém. Nascemos Sem nada. e vamos. Sem nada. Tudo na vida Deus deu e Ele tem todo o direito, se Ele quiser tirar. Por isso, não devemos sentir esse sentimento tão maligno que é a inveja. Ou, melhor, se estivermos sentindo, a gente tem que combater. Tem sensações, sentimentos que a gente vai sentir. Amém. Como disse Lutero, mas eu não vou deixar que faça ninho na minha cabeça. Pois eu tinha inveja dos nécios, eu via a prosperidade dos ímpios, porque não há apertos na sua morte. Era, sabe, a visão dele, quando ele não estava enxergando as coisas corretas. Ou não estava enxergando as coisas corretamente. Porque não há apertos na sua morte, mas firme está a sua força. Então você olha para os ímpios, parece que os caras, né, são feitos de aço. Pessoal, né, numa vida assim que a gente olha, não é possível, não tem nem gripe. Eu já peguei 17 gripes só esse ano. A pessoa, de uma vez que espirrou, foi na infância. Como é que pode isso? Não sei se você tiver curiosidade, saiu uma reportagem sobre como aquele atacante que fez 2 gols no Brasil em 5 minutos, Haaland, se prepara. Você vê a preparação dele, não quer ver não, irmão. Então, você olha para essas pessoas assim, parece que elas não são nem humanas. Aí você olha para a gente para levantar da cama, meu irmão, uma luta. Não, mas se tiver chovendo assim, não tá. Aí você olha um prato de salada e um prato de feijoada, você vai em qual? Oh, Deus! Café é com açúcar ou é puro? Amiga, com 3 quilos de açúcar, por favor. Por quê? Somos normais. Claro que tudo tem que ter domínio próprio, irmãos. Mas falando justamente que o ímpio parece que é mais forte, e de fato, eles vivem como se só existisse essa vida para eles. E nesse sentido eles estão certos. Por isso que o Senhor Jesus, em determinado momento, até elogia e diz que os servos das trevas são mais prudentes na sua própria geração do que os servos da luz. Não deveria ser assim. Deveria ser como o apóstolo Paulo fala. Essas pessoas estão lutando por uma coroa corruptível. A gente que vai receber uma incorruptível não devia se sentir muito mais motivado? É o que Paulo escreve. Então aqui Asaf fala dessa dificuldade que ele passou, mesmo sendo uma pessoa extremamente espiritual e sábia. Não se acham em trabalhos como outros homens, nem são afligidos como outros homens. Outros homens, entenda ele. Né? Então, é uma frase, né, muito comum, né, um ditado muito comum na nossa geração. A grama do vizinho sempre parece mais verde. Nem é, irmão, às vezes é sintética. Às vezes nem é de verdade. A gente que tem a impressão. Né? Versículo 6. Por isso a soberba os cerca como um colar, vestem-se de violência como de adorno. Né? Então, são pessoas soberbas, são pessoas, né, que são agressivas. Isso você vê em qualquer ímpio. Né? Os olhos deles estão inchados de gordura. A ideia de gordura aqui fala de autossatisfação. Sabe? Eles buscam satisfazer todos os seus prazeres. O que eles querem, eles têm. Já viu esse pessoal que
Eles perdem até a noção do ridículo. Você foi a última Copa do Mundo, acho que foi no Catar. Não foi isso mesmo? E o Brasil perdeu também. E lá tinha carne de ouro, com ouro. Não, você quer comer carne com ouro por quê? Me diga. Ele está quebrado esse rapaz. Não, só pode. Porque a Copa acabou, meu amigo. Só quem comprava essas coisas é quem ia ver a Copa. Né? Ele devia ter um timezinho, né? Então, para a gente entender, meu irmão, o que leva esse sentimento luxurioso? Eu não vou comer só carne. Vou comer uma carne com ouro. O rei Midas todo. Então, para você ver como os ímpios são, é um negócio absurdo. Antigamente botava um brinco, jogador de futebol, né? Furava uma orelha, agora furar duas, daqui a pouco vai furar o nariz, o olho, sei lá. E é tudo com diamante, irmão. E eu acho que a orelha chega a ficar pesada. Então é sempre querendo mostrar, eu posso, o que eu quiser fazer, eu faço. Porque eu posso fazer. Verdade. Aí compra 17 carros, nem sabe dirigir. Fica tudo na garagem. Esse Cristiano Ronaldo mesmo tem um monte, ele tem uma coleção desses carros esportivos. Provavelmente nem dirige a maioria deles. Então é só para dizer, eu posso. O ímpio quer isso, assim, eu posso. Eu quero mostrar para vocês que são ralé, que eu posso. Né? E para pessoas que têm uma mentalidade vulnerável, elas ficam mesmo assim, né? Endeusando literalmente essas pessoas, idolatrando essas pessoas, que é o que elas querem. Por isso ele fala inchados de gordura, nesse sentido, não gordura no sentido, né, de excesso de peso. Eles têm mais do que o coração podia desejar, percebeu? Então é como se disse assim, meu coração deseja X, eu vou me dar 5X. Ele vai além. Não é nem questão de necessidade, ele vai além, né, de qualquer coisa, sempre um disputando com o outro para ver quem tem mais. Fala, por que isso? É igual, não sei se vocês já tiveram curiosidade, tem bolsa, irmão, bolsa de mulher, que é $50 mil. Eu estou falando de R$50 mil, não, $50 mil. $50 mil são quase R$300 mil. Quem comprou uma bolsa dessa foi aquela, não sei o que, Biles. Na época Simone Biles, na época das Olimpíadas, ela estava desfilando com uma bolsa de $50 mil. Uma bolsa que custa R$300 mil, dá para comprar um apartamento, uma bolsa. E se ainda fosse uma mochila, estava errado. Mas uma bolsa desse tamanho. Desse tamanho a bolsa. Não é possível, se ainda fosse uma mochila, né? Mas não, é só para dizer eu posso. Está vendo minha bolsa? $50 mil. São os ricos. Aí a pessoa às vezes olha para o meu relógio e diz assim, olha que relógio bonito. Shein, AliExpress, Shopee. Minhas filhas já sabem, minhas filhas fazem, né? Piada comigo, tudo que eu compro foi da Shopee, né? Às vezes nem é. Só preconceito. Eu acho o máximo. Você imagina, você compra um sapato por R$30. Você pensa? Não é? E essa sapato que você pisa no chiclete, o solado continua. Porque tinha uns 35 na minha época, que você pisava e o solado ficava. O chiclete, né? Mas agora a qualidade é boa, irmão. Isso, né? Então a lei da concorrência está fazendo que as coisas fiquem mais baratas. Eu agradeço. Lembra o nome sujo? A gente dinheiro pouco, né? Querendo pagar boleto. Então, daí não tem que roupa de marca. Não, meu irmão, roupa é roupa. Vai vestir no corpo. Qual é a marca? Eu vou saber de marca, meu irmão. Quero saber de tamanho. Tem que caber. Marca, né? Então, mas para o rico, para esse tipo de gente, não é isso que importa. Que eles se vestem para humilhar os outros. Né? Por isso que quando eu vejo pessoas que se dizem cristãs assim, idolatrando, sabe, esse pessoal, não vou dizer nomes, não vou dizer Virgínia, Vini Júnior, não vou dizer, pai.
Você fica olhando para essas pessoas como se elas fossem algum exemplo. Exemplo de quê? Esse povo é exemplo de quê, irmão? Do que não se deve fazer. Você viu? Eu não vi nada. Às vezes as minhas filhas falam o nome. Meu pai, não é possível que você não conhece essa pessoa. Eu falei, e você conhece Dostoiévski? Kant? Você conhece? O senhor falava o nome da Bíblia, ela sabe tudo. Não pratica nada. Já falei, você sabe que inferno é logo ali. Pai, meu pai. Pai nada, meu amigo. Você estava na igreja quando era pequenininho. Mas fica falando o nome de umas pessoas que, como se eu tivesse a obrigação de saber. Ele diga agora, pronto. Não sabe o nome de 5 filósofos e quer que eu vá aprender o nome dos TikTok. Eu nem TikTok tenho. Né? Então, graças a Deus, os olhos estão inchados, eles têm o coração, sabe, cheio. Versículo 8, são corrompidos. A ideia de corrompidos é, eles estão deteriorados por dentro e tratam maliciosamente de opressão. Falam arrogantemente. Você já conversou com uma pessoa rica? Irmão, você sabe que a pessoa é rica. Quando a pessoa diz assim, não, estou falando na humildade. São pessoas que elas literalmente se acham como se isso significasse alguma coisa. Eu acho interessante, na igreja já veio pessoas assim, elas quebraram a cara. Porque, pra gente, meu amigo, tem algum dinheiro no céu? Aqui a moeda é outra. Então, que a gente tenha isso na nossa mente quando a gente olhar para a realidade que nos cerca. Porque é aí que a tentação vem. Não quando a gente está aqui, falando que o céu é maravilhoso. Vocês lembram da história reflexiva, né? Então aqui não, verdade, o que a gente tem é bênção. Aí chega em casa, 5 boletos estão lhe esperando. E você não tem dinheiro para pagar nenhum. Estão lhe esperando 5. Aí você olha para o seu vizinho que pagou todos os boletos e ainda botou na janela para dizer boletos pagos. Então, é no dia a dia que nós somos desafiados. Nisso a gente tem que orar e vigiar sem cessar. Põe as suas bocas contra os céus e as suas línguas andam pela terra. Por isso o povo dele volta aqui e águas de copo cheio se lhes espreme. E eles dizem, como o sabe Deus? Há conhecimento do Altíssimo? Eles questionam a nossa fé. Vocês não estão dizendo que o Deus de vocês é todo poderoso, o dono do ouro e da prata? Por que eu sou rico e você é orelha? Por que eu sou o dono e você é o meu empregado? Não é o seu Deus que é o dono do ouro e da prata? Por que ele me deu tudo e não te deu nada? Essa é a visão dos ímpios. E muitos cristãos se deixam atingir por esse tipo de fala. Né? Se sentem, muitas vezes esquecidos por Deus. E não, irmão, é o que a gente vai ver. Pelo menos já viu, eu acredito, lá estudando Hebreus 12. Deus corrige filhos. Se está sem correção, meu irmão, o negócio vai empenar para o seu lado. Versículo 11, 12. Eis que estes são ímpios. Ele faz questão de dizer, estes são ímpios. Estes. E a ideia de impiedade, irmãos, ímpio, a ideia de impiedade é o oposto de piedade. Piedade é o atributo de você andar com Deus. E a impiedade é o oposto disso. É você dar as costas para Deus. É você viver como se Deus não existisse. Ignorar o que Ele fala e muitas vezes até provocar no sentido de eu sei o que Deus reprova e vou fazer. Só para tentá-lo. Só para prová-lo. Isso é impiedade. E é o que mais a gente vê. E o triste é quando você vê crentes desejando ter a vida dos ímpios, irmão.
Versículo 12. Eis que estes são ímpios e prosperam no mundo. Eles prosperam aonde? É o que você quer? Se for o que você quer, vai buscar. Mas não é o que nós propomos aqui. Não é o que Jesus Cristo veio trazer como mensagem. Pelo contrário, a mensagem de Cristo é que os tesouros, que genuinamente são tesouros, estão no céu e não na terra. Estes são ímpios, prosperam no mundo, aumentam em riquezas. A gente tem um exemplo aqui na nossa geração, Elon Musk, o primeiro trilionário da história. A história dele, para quem quer ficar rico, é super motivacional. Ele quase faliu no começo. Ele não tinha tanto dinheiro assim, ele investiu tudo em 2 empresas. Teve um momento que ele só tinha dinheiro para alavancar uma delas. Ele falou, não, eu vou insistir nas 2 empresas do ramo de tecnologia. E de repente essas empresas prosperaram, alguns dos projetos deram certo e ele foi se tornando cada vez mais rico como gaúcho. É isso que você quer? O exemplo dele está aí. O exemplo de Cristo é outro. A nossa tão grande nuvem de testemunhas é outra. Aqui ele continua. Na verdade, que em vão tenho purificado o meu coração. E se você não tomar cuidado, você chega a esse ponto. Direto, irmão, eu sou atacado com isso daqui. Que nada vaso. Agora eu vou descer da cruz, mano. Não, agora é sangue no olho, faca na caveira, eu sou bope. Não pode, irmão, você é crente. O que vale para os ímpios não vale para você. Toda vez que eu tentei fazer isso, você tentou, tentei. E o que foi que aconteceu? Eu quebrei a cara, Deus não deixou eu ter sucesso em nada. E aí eu tive que me arrepender, né? Pedir perdão ao Senhor. Pastor, e você tentou? Claro que eu tentei, irmão. Não sou mentiroso, igual alguns. Admito. Por que a gente não se desvia? Porque Deus não deixa. Não é porque a gente não tem vontade. Aí a gente vê uns crentes, né, que fica numa linguagem assim, né, bem erudita, fica tirando onda. Não, nunca tive esse tipo de pensamento. É o que, rapaz? Realmente você nunca teve esse tipo de pensamento porque você nunca andou com Deus. Você foi o tempo todo desviado. Então, realmente, quem anda com o diabo não pode ser tentado por ele. Quem é tentado pelo diabo é quem anda com Deus. A pessoa que nunca renunciou a nada, que nunca tomou a sua cruz e nunca seguiu a Jesus, vai ser tentado por quê? E são o maior número de pessoas na igreja evangélica hoje. Essas pessoas que nunca renunciaram a nada, nunca tomaram a sua cruz e nunca deram um passo com Jesus. Por isso que quando essas pessoas me criticam, irmãos, nesse sentido eu sou igual a Cristiano Ronaldo, não ligo. Né? Nunca fez nada. Eu sei o que ser cristão custou para mim durante 16, 17 anos e custa até hoje. Então, eu sei. Se quiser me criticar, fique à vontade. Né? Então é isso que a gente tem que tomar cuidado. São os ataques que entram. Por isso nós temos um escudo capaz de apagar todos os dardos inflamados do maligno. O escudo da fé. Continuando. Na verdade, em vão tenho purificado meu coração e lavei as minhas mãos na inocência. É a sensação que muitas vezes a gente é atacado quando o diabo nos tenta. O diabo fez isso com Jesus. Se tu és mesmo o Filho de Deus, porque está com fome, transforma essa pedra num pão, satisfaz a sua própria vontade, do seu jeito. Aí vem um pastor daqui da Bahia que diz que Jesus fazia móveis no milagre. O nome dele é até deputado federal. Pessoa bem ridícula. Falar um negócio desse, né? E o pior é que ele falou e todo mundo aplaudiu. Num desses congressos pentecostais. Diz que Jesus era rico. Que tinha uma casa na praia.
que ficou usufruindo da vida assim até os 30 anos, quando ele resolveu levar a sério o chamado. Abílio Santana, eu acho o nome dele. Uma pessoa que fala um negócio desse devia ser expulso da igreja. Nunca mais devia ouvir o que ele fala. Mas é normalmente o contrário. As pessoas são aplaudidas, são benquistas, são bem vistas, são seguidas. Por quê? Porque o que a maioria dos aparentes crentes querem é o quê? Prosperidade. É por isso que o falso evangelho da prosperidade é um carro-chefe do diabo na nossa geração. Quase todas as falsas igrejas usam dessa falsa teologia. Você é filho de Deus, tudo vai dar certo, o negócio vai dar bom. Você vai ver como você vai começar a se dar bem na vida se você botar Jesus na frente. E a cruz fica onde? Então, cuidado, porque esses convites estão ao nosso redor, estão na internet, há um clique. E a gente gosta de ouvir. Eu mesmo gosto. É uma luta para eu não ouvir. Porque quem que não quer, irmão? Né? Dê R$10 na igreja e amanhã Deus vai arranjar um pix para você de R$10.000. Meu Jesus, aleluia. O Senhor adivinhou o que eu precisava. Eu só não adivinhou, porque eu só não adivinho, eu só sabe de tudo. Né? Então, quer dizer, eu vou dar R$10 aqui e amanhã vai ter um pix milagroso na minha conta de 10 mil. E eu vou pagar tudo. Porque hoje eu dei R$10 aqui. Eu estou sendo bem modesto, dizendo que eles pedem R$10. Vocês sabem que eles pedem lá em cima. Né? Quando a gente fala para eles daquele nada quebrado, nada não sei o que, né? Está quebrando todo mundo. Mas são o que as pessoas querem ouvir. É a frase de um pastor que falava justamente sobre isso. O falso mestre é o juízo de Deus para os falsos crentes. Às vezes a gente fica com compaixão. De fato, a gente tem que ficar com compaixão como Jesus, que chorou olhando para a geração que ia crucificá-lo, que ia dizer crucifica ou crucifica. Mas a gente olha também com compaixão para essas pessoas que estão lotando essas falsas igrejas, mas a gente sabe que elas não são vítimas, elas são participantes de tudo aquilo que está acontecendo ali. Continuando, na verdade, versículo 14: pois todo dia tenho sido afligido. Essa é a sensação do cristão. Todo dia tenho sido afligido. Todo dia. Eu acho interessante, irmãos. O pessoal diz que quando é crente assim, ganha as coisas, né? Pois é, quando eu era ímpio eu comprei um apartamento. Quando eu virei crente, tomaram ele de mim. Você vê, né? Quando eu era ímpio eu cheguei a ter alguns carros. Hoje eu não tenho nenhum. Esse que eu ando é meu não, emprestado. É isso, irmão. Minha vida, minha vida é maravilhosa. Não trocaria a vida que eu tenho hoje por nenhum momento que eu já tive no passado. Sou uma pessoa extremamente feliz, realizada. Mas esse discurso que a gente vê hoje na igreja é uma coisa completamente fraudulenta. E seria facilmente detectável se as pessoas lessem a Bíblia. Amém. Né? Como deveriam ler. Então, continuando, todo dia tenho sido afligido e castigado cada manhã. Aquilo que a gente vai ver lá em Hebreus 12, né? Senhor, o Senhor está batendo em mim, o Senhor quer bater nele. Igual Abacuque. Abacuque diz: Senhor, o Senhor sabe o que está acontecendo. O pessoal daqui, nosso povo, Deus, os sacerdotes se desviando, o povo também. Aí o Senhor fala: Abacuque, deixa comigo. Estou pegando um povo ímpio, que vai vir destruir tudo aqui. E que vai, né, levar vocês escravos. Aí Abacuque fica: mas como assim, Senhor? Você vai pegar um povo pior que a gente? Não, Senhor, não faz isso com a gente não. Que é isso, Deus? Aí
O Senhor fala, não, vocês recebem muito mais do que eles. Mas assim, eles também receberão a paga da injustiça deles. Ninguém vai ficar impune. Mas a gente normalmente não se relaciona bem com isso. A gente acha que é como se, Deus, você está do lado deles, tem que estar do nosso. Uma pessoa uma vez chegou na igreja e começou a se queixar do marido. Aí, assim, depois de uns 15 minutos da pessoa só se queixando, eu falei, ele é crente? Não! Quase me bate. Não! Eu falei, então quem está errado é a senhora. Ai, irmão, não tive nem como completar. Você está do lado dele? Eu falei, não, estou do lado de Jesus. E a senhora, que espírito possui? Bem, né? Porque você que é crente, meu amigo. Se a pessoa quer, seu cônjuge que é incrédulo, você vai esperar que ele seja piedoso? O cônjuge incrédulo vai ser piedoso. Não, irmão. Não estou desejando mal para o casamento de ninguém. Eu estou dizendo ore. Deus é poderoso para fazer muito mais do que pedimos ou pensamos. Mas a gente não tem que ficar com essa mas o senhor não está do meu lado, está vendo o que ele está fazendo? Mas quem é o crente? E quer dizer que o sermão do monte só é para ler e a gente se admirar. Não tem que perdoar, não tem que amar os que nos odeiam, não tem que fazer, né, os que nos perseguem, a gente vai lá. Não tem que fazer isso? Amém. E você vai esperar isso do cônjuge incrédulo. Porque o cônjuge crente não está fazendo. Está querendo que Deus jogue do lado dele. Meu irmão, Deus não bate bola com ninguém. Deus é Deus. Josué foi, o senhor está com a gente? Deus falou para Josué, não, Josué, a pergunta é, vocês estão comigo? Então, que a gente tem essa noção. O fato da gente ser de Deus, nós somos mais exigidos, irmãos. E não que a gente vai ser mimadinho. Gude de Jeová. Né? Você bibelô de Jeová, não vai deixar cair uma gota de água na sua. Um toró caindo, mas nem uma gota de água cairá em você. Como diria a sabedoria de um irmão, vai achar. Então aqui, versículo 15, se eu dissesse, falarei assim, eis que ofenderia a geração de teus filhos. Quando pensava em entender isto, foi para mim muito doloroso. O arrependimento é assim, a gente falou sobre sofrimento, falou que tem um sofrimento que é bom. Lembra? Quando a gente falou recentemente sobre seja feliz, eu falei com vocês que existe um sofrimento que é bom, que é justamente esse sofrimento do arrependimento, quando a ficha cai. A gente fala, Senhor, mas eu estava pensando desse jeito, que estupidez, que insensatez da minha parte. Quando eu pensava em entender isso, foi para mim muito doloroso. Versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus. Percebe quando as pessoas não valorizam a igreja? Elas estão se auto-sabotando. É o lugar onde você aprende as coisas. Deus preparou dessa forma pastores e mestres para a edificação do seu povo. Ah, mas eu leio sozinho e eu cresço muito mais. Cresce não, mentira. Você pode até ganhar em intelectualidade, mas jamais em espiritualidade. Porque espiritualidade é algo que só cresce coletivamente. O Senhor nos concede da sua graça através dos meios de graça que Ele mesmo estipulou. Então não ache que você... Ah não, eu tenho dificuldade de me relacionar com as pessoas. Eu também tenho, irmão. Mas é isso aí. Pastor, gente, é um bicho tão complicado. Eu concordo. Mas por causa disso eu vou morar no meio de cachorro? Não. E vou dizer au? Não. Quem foi feito a imagem e semelhança de Deus? A quem nós temos que pregar o Evangelho? Então, é isso aí. A gente não tem que perdoar bicho. A gente tem que perdoar pessoas. Por isso que é mais fácil. Esse dia eu vi um vídeo de um colega meu, advogado, falando uma coisa assim, meu Deus do céu, bichinho.
né? Está desorientado. E falava das supostas decepções que se tem com pessoas, aí dizia que o melhor amigo da pessoa era um cachorro. Se o seu melhor amigo é um cão, não é o meu. Cada um faça a sua escolha. É porque a Bíblia diz exatamente isso. O que você plantar. Mas você já imagina, vamos entrar nessa loucura. Vamos imaginar que tem o céu dos cachorros. Aí você vai para o céu dos cachorros. Você acha que é o seu lugar? Você já foi para o zoológico? Você se sentiria bem? Você já foi para a natureza, irmão? Você já nadou num rio cheio de crocodilo e daquelas anacondas grandonas? Então não venha tirar a sua onda de queima-bicho. Uma coisa é um lula palmeirante, meu irmão. Outra coisa é um felino de, sabe? Uma onça pintada. Vai fazer carinho nela. Então, é como, por exemplo, eu gosto de desenho, mas tem um desenho que fez um desserviço enorme. É um desenho chamado Madagascar. Tem 1, 2 e 3, se eu não me engano. Que bota o hipopótamo como uma pessoa, como gente boa. O hipopótamo é um dos animais mais agressivos da natureza. A sua mordida é capaz de quebrar uma tora de madeira. Você vê como é forte a mordida dele. Aí vai você que assistiu Madagascar lá na África e diz: encontrei! Não sei nem qual, era uma hipopótamo, uma mulher. Tem até o nome, eu me esqueci o nome dela agora. E aí, encontrei fulana! Vai fazer um carinho pra você ver! Ele saindo da água e te pegando. Meu que te engole assim, né? Não, irmão. Isso que, sabe, é tudo hipocrisia. Esse pessoal aí do Greenpeace vai mergulhar com o tubarão branco, faz carinho nele. Não quer salvar os oceanos? Então tudo isso é o que? Distração, para a gente não se entregar à nossa real missão, que é cuidar dos outros. Não caia nessa. Não use as cisternas rotas que não podem reter água, porque elas são cisternas rotas que não podem reter água. Versículo 15, versículo 16, versículo 17. Até que eu entrei no santuário de Deus. Você já entrou no santuário de Deus? Pastor, eu estou nele, não sei onde está a sua cabeça, eu estou vendo o seu corpo. Onde está a sua cabeça agora? Está aqui também? Se tiver, que legal. Mas ainda tem outra pergunta para você: aonde está o seu coração? Não se apresse em responder, porque Jesus disse que o seu coração vai estar onde está o seu tesouro. Que é importante para você. É lá onde está o seu coração. Até que eu entrei no santuário de Deus, então eu entendi. Ele não sentiu de Deus, ele entendeu. Entende? Que você tem que entender? Você tem que entender. E não achar. Crente não tem sensibilidade, irmãos. Quem tem sensibilidade é médium espírita. Passou um espírito aqui. Não, irmão, o crente sabe das coisas. É claro, às vezes a gente sente a presença de Deus. Glória a Deus por isso. Mas na maioria das vezes a gente não sente. Na maioria das vezes a gente sabe que Deus está aqui. E para nós deveria ser o suficiente. Porque a fé é isso. A fé não é sentir as coisas. A fé é saber que elas existem mesmo sem vê-las. Isso é fé. Então, cuidado com as interpretações que alguns dão, né? E que acham que isso é espiritualidade, principalmente nesse meio, né? Que é conhecido como pentecostal. E de pentecostal não tem nada, porque pentecostal sou eu, até eu falo. Sou eu, mas às vezes eu tenho vontade, né? De mostrar para vocês, mas não vou fazer isso, vou escandalizar, né? Certamente tu os puseste em lugares escorregadios. O que é um lugar escorregadio, irmãos? Irmão, você já tomou
uma queda num chão ensaboado, não vai de vez. Viu? Dependendo da queda, você pode ir direto para o hospital. Né? Então, lugar escorregadio é isso. A queda é certa e a pancada também. Né? Então, tu puseste em lugares escorregadios. Imagine se esse lugar escorregadio for alto. Tu os lanças em destruição. Lançar, jogar em destruição. Então, às vezes aquilo que a gente está achando que é bênção é Deus abandonando o ímpio à sua própria sorte. É isso que você quer? Achei interessante uma pessoa que nunca foi enviada e disse que, né, frequentou a igreja uma época, ficou meu inimigo, depois hoje diz que é meu amigo e vai fazer uma visita. Eu nem respondo, irmão, determinadas mensagens nas mídias. Nem respondo. E uma vez essa pessoa disse assim: pastor, eu fiquei impressionado. Porque assim, quando você faz um negócio errado, Deus corrige logo, né? E falou isso como se fosse ruim. Aí eu falei: irmão, isso era maravilhoso. Ruim assim demorar para corrigir, porque aí viu os juros. Você já viu os juros do cartão de crédito? Misericórdia. Não imagina, cartão de crédito assim, para quem sabe usar, diz que é legal. Eu disse: para quem sabe Usar. não estou incluído. Cada um analise-se. Porque você compra e você tem uma data específica para pagar. O problema é se você não pagar nessa data específica. Isso. Então vamos imaginar que você tem um crédito de 2.000. Você gastou 2.000 e vai pagar só no dia 30. Mas aí você não tem dinheiro no dia 30. Você vai pagar só no dia 3. Meu irmão, do dia 30 ao dia 3 do outro mês. Aqueles 2.000 vão se multiplicar. Isso vai ser possível. Agora eu vou ter que pagar 2.500 em 3 dias. Por quê? Porque é justo que não pagou no dia, justo de cada dia, justo de não sei o quê. Rapaz, é tanta coisa que você fala: não é possível, eu fiz isso tudo. É por isso que eles ganham tanto dinheiro. Porque eles sabem que a maioria das pessoas não vai ter condição de pagar na data. E eles vão ganhar em cima dos juros. Então, estou dando um exemplo. Não fique triste não quando estou falando de cartão de crédito. Só dei um exemplo. Porque eu estou lembrando do meu caso. Nossa. Olha, Deus envia, né, recursos para você adquirir. Mesmo Deus que te ajuda a pagar 2, ajuda a pagar 2.500. Tranquilo. Mas a ideia é você, quanto mais tempo para você ser corrigido, significa que Deus está dando tempo para que você arrependa. E aí a correção vai ser mais severa. Então, cuidado. Certamente tu puseste em lugares escorregadios, tu os lanças em destruição, como caem na desolação, quase no momento, ficam totalmente consumidos de terrores. Uma vez um cristão falou sobre como foi desesperador ele presenciar a morte de um ímpio. Ímpio sentindo, né, que estava indo para o inferno e não tinha qualquer expectativa de salvação e ele não podia fazer nada em relação a isso. Como um sonho quando se acorda, assim é o Senhor, quando acordares, desprezará o quê? A aparência deles. Por quê? Porque é tudo que eles têm. Aparência. Por isso o cristão não se preocupa com a aparência prioritariamente. É claro que você não vai ser uma pessoa descuidada, mas a aparência não é prioridade para você. A prioridade é a essência. A prioridade é a sua transformação interna. É como eu disse já para vocês o exemplo do bambu chinês. Você planta ele passa 1 ano, 2 anos, 3 anos, você não vê nada. 4 anos, 5 anos, se eu não me engano a conta é essa, senão, né, eu sei que são uma quantidade de anos, mais ou menos de 3 a 5. Mas no ano que ele cresce 12 metros em 6 meses. Por quê? Porque ele passou esse período todo crescendo para baixo. Acho
que Deus queria ensinar alguma coisa quando criou essa espécie de vegetação, bambu chinês, né? Então, que a gente entenda que é preciso ter raízes, fundação. Paulo lembra a gente em muitos momentos das suas cartas: estejam, pois, firmes no Senhor, enraizados, alicerçados. O Senhor Jesus vai falar da importância da casa que tem fundamento na rocha. Ela vai passar por todo tipo de adversidade, mas ela não vai ser abalada. Então, qual é a diferença de um cristão que se desvia na adversidade e de um que continua? A fundação. Então, esse é o cuidado que a gente tem que ter. Versículo 21. Assim o meu coração se azedou. Parece o pessoal que estava assistindo o jogo. O Brasil perdeu o pênalti, irmão. Vocês entenderam? Eu não sei se você. Eu sabia. Eu não prevejo nada, viu? Não tenho nada disso aqui. Mas, irmão, o jogador do Brasil que bateu o pênalti, ele estava com a cara assustado assim. Como é que eu posso fazer gol? Eu não falei nada, porque vai que eu apanho. Porque na minha cabeça vai perder. O cara está assustado para bater um pênalti. Então, você tem que estar preparado quando as situações acontecerem na sua vida. Por isso que a Bíblia diz que o obreiro aprovado, ele manuseia bem a palavra de Deus. Você vai ser bom no sentido de saber fazer bem feito, aquilo que você faz repetidas vezes. Isso em qualquer área. Aquilo que você faz repetidas vezes. Qual é o bom batedor de falta? É aquele que bate falta. Terminou o treino e fica mais 2 horas batendo falta. Treinando. Ah, mas você já é bom. Não. Eu estou acertando porque eu estou treinando. Se eu parar de treinar, eu paro de acertar. É o alto rendimento. Tá vendo, meu filho? Você entende. Você bater muita falta. Eu não. Não? Ah, bem sangue vai vir. Mas é no sentido da gente fazer e tudo. É como, por exemplo, você já imaginou se você lesse um livro todo mês? Em um ano você tinha lido 12 livros. Se se dedicar a alguma coisa, todo dia você vai se tornar bom naquilo. Mesmo que você não seja. Isso em qualquer coisa. No mundo é assim. E aí a gente acha que na igreja é diferente. A gente acha que a gente vai ter conhecimento de Deus por osmose. Como é? Você segura na Bíblia forte. Como teve um pastor outro dia que cheirou a Bíblia. Irmão, eu cheiro minha Bíblia e não aprendo nada. Até porque eu não sinto muito cheiro depois da Covid. Não, tem isso não, irmão. Você tem que sentar, você tem que estudar. Tem comentários bíblicos que são edificantes. E principalmente você tem que frequentar a igreja, os cultos, os estudos. É assim que se cresce na graça e no conhecimento do Senhor Jesus. Acho interessante que você vai para um lugar onde as pessoas de fato querem obter conhecimento, está todo mundo com papel, caneta, se bem que hoje em dia tem tablets, né, e computadores, mas está todo mundo anotando. Muitas vezes aquele conteúdo vai ser digitalizado e você vai ter acesso a ele, mas a pessoa quer anotar, a pessoa quer aprender. As pessoas estão na igreja tipo, nem aí. Cabeça não sei aonde. A preocupação delas é: que hora vai acabar mesmo? Eu volto com? Você acha que você vai ter conhecimento de quem? Assim, de Deus? Deus sabe. Buscar-me-eis e me encontrareis. Quando me buscardes, em todo o vosso coração. Você não está buscando Deus com uma parte do seu coração que já é em todo. Então, cuidado. Assim o meu coração se azedou. Por quê? Porque se você não buscar o conhecimento de Deus, você não vai ter acesso às promessas de Deus. E aí o seu coração vai ficar azedado. Quem espera de Cristo somente nessa vida, vai viver uma vida miserável. Nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestes, mas tem gente que nem sabe o que é isso.
Assim o meu coração se azedou e sinto picadas nas minhas entranhas. Ele se sentia, era como se fosse assim, né, facada, mas não é facada de fora para dentro, ele sentia isso dentro dele, como se ele estivesse sendo espetado dentro. Assim me embruteci. Ele disse, eu me tornei como uma pessoa, e embruteci não é que ele ficou bravo. Não, ele disse assim, parecia que eu tinha me tornado um animal irracional. Ele diz, eu perdi a capacidade de refletir sobre as coisas. É o perigo de você ser levado pelas emoções. Quem é levado pelas emoções não está sendo levado pela reflexão, né? Pela questão do certo e do errado. Está sendo levado o quê? Pelas emoções. Então, assim me embruteci. E nada sabia, nada Sabia. Bom, a gente está falando de Asaf. Aí chegam os crentes de hoje com essa palavra. Não, pastor, aquilo que o senhor falou no estudo, eu já tinha lido. Então quer dizer que Salmo 73 você tem doutorado. Tá bom. Eu não tenho ainda. E acho que nunca vou ter. Preciso lê-lo e estudá-lo o tempo todo. Assim me embruteci, nada sabia, fiquei como um animal perante ti. É uma coisa que a gente vê muito na igreja, as pessoas começam a agir de forma irracional. Quer ver uma coisa irracional? Isso que fala até é uma pessoa que nem crente é. Ele diz, uma das maiores loucuras é você continuar fazendo as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Não é crente não. Você continuar a fazer as mesmas coisas e esperar resultados, isso é loucura. Então a pessoa come 3 quilos de gordura por dia e espera emagrecer. Mas, meu amigo, nem que o seu metabolismo fosse o metabolismo, sabe? Você pode tomar 50 quilos de monjaro. Você come 3 quilos de gordura por dia. Então, você acha que você vai melhorar fazendo as mesmas coisas? Não, você precisa gastar dinheiro, filho. Essas falas aqui são de arrependimento ao começo do salmo, né? Mostrando como ele estava fora de si. Isso. Quando estava falando. Exatamente, da prosperidade do ímpio. Perfeito, filho. filho. Quando a gente olha para ele anteriormente, ali é para a gente ter um comportamento oposto. Isso, perfeito. Então, exatamente. Essa dor que ele está sentindo aqui, essas picadas, são a tristeza segundo Deus que está gerando esse arrependimento. Perfeito. Perfeito. Só pode sentir o eleito. Exatamente, perfeito, filho. No sentido de que a reação verdadeira de um crente diante de um ímpio próspero é como um Paulo diante do rei Agripa. Aquilo ali é um comportamento que a gente deve. Isso. O rico sou eu, não é você. Exatamente. Né? E não como alguém que está insatisfeito, amargurado, com inveja, né? Isso. De uma pessoa que deve receber o Evangelho. Exatamente. Um olhar de compaixão, de misericórdia. Exatamente, filho. E mais ainda assim, o perigo que alguns religiosos querem incutir na nossa mente de que a gente não pode ter coisas. Pode ter coisas. As coisas é que não podem ter a gente. E você não tem que desejar uma televisão porque você viu na casa do vizinho. Mas se você quer uma televisão maior, você pode pedir a Deus. Ah, mas isso é tão fútil. Não pode ser fútil para você. Tem gente que não enxerga direito. Você está querendo uma bicicleta, você está querendo, sei lá. Você já viu a repreensão de Natan a Davi? Não foi não peça nada. Foi não faça nada sem antes falar com Deus. Você está precisando de alguma coisa? Converse com ele. Não, seu pai? E o perigo da gente ter um preconceito ao contrário. Isso. Eu digo que eu passei por isso, né? Quando a gente congregava na boca do rio. Deus me incomodava para evangelizar o pai de um amiguinho meu, que era muito rico.
E na infância me levava para sair, andar de kart, brincar com o filhinho dele. E eu confesso que eu tive essa rejeição de ir lá procurar ele, pregar para ele. E orando várias vezes eu via ele. E há pouco tempo atrás eu encontrei com esse amiguinho meu, ano passado, agora, de infância. E aí perguntei pelo pai dele. E aí, cadê tio Júnior? Estava falando com seu pai. Ele falou, rapaz, meu pai acabou de falecer de câncer. Então, como é perigoso esse sentimento que Asaf está no início. Por isso que ele fala assim, tão grave dele mesmo, né? Da gente não estar satisfeito em Deus, da gente não estar enxergando as coisas como elas devem ser enxergadas e da gente mesmo, por preconceito, não criar barreiras para a pregação do Evangelho, independente de classe social, de quem seja, o pobre, doutor, analfabeto, homem do campo, da cidade, preto, branco, índio, pregar para toda criatura, né? sem barreiras. Né? Porque aí, no versículo 21, é exatamente o que você falou, filho. Meu coração se azedou. Exatamente. Então, nosso coração se azeda, é como a gente perdeu o primeiro amor. Perdeu o primeiro amor, exatamente. Aí a gente vai ficar olhando, não, só vou pregar o Evangelho para gente como eu. Exatamente. Esse tipo de gente que tem tudo, que vai pro inferno que o carregue. Exatamente. Aí você está parecendo Jonas. Exatamente. Né? Daqui a pouco a baleia te pega. Mas perfeito. Exatamente. E essa falsa religiosidade, ela vai produzir isso, porque é o tipo da coisa assim, a gente só pode prender o ar por algum tempo. Sim. Então, a apneia é uma coisa até legal. A apneia, prender a respiração embaixo d'água. Tem gente que consegue prender 2 minutos, 3 minutos embaixo d'água, mas meu irmão, não sou um peixe. Uma hora você vai ter que subir e respirar. Então você pode fingir que não precisa das coisas durante um tempo, depois você vai ficar pior do que as aves. Exatamente. Então é o perigo de você achar, de você querer exigir de você uma coisa que Deus não te exigiu. Glória a Deus. Deus nunca disse, o crente tem que andar sem nada. Pode ter nem carteira. Carteira é coisa de gente rica, porque é para botar dinheiro, né? Ele não pode ter carteira, ele não pode ter conta em banco. Conta em banco é coisa de capitalismo. Capitalismo é absurdo. O crente tem que viver, sei lá, né? Da fruta que cai, nem arranque a fruta. Deixe ela cair no chão e pegue. Né? O senhor é crente? Eu nunca disse isso pra gente. Pelo contrário, ele manda a gente apresentar nossos anseios, as nossas necessidades diante dele. Glória a Deus. Amém. Claro que a gente não vai sair por aí pedindo um monte de coisa absurda, porque isso só vai revelar que você não conhece o Deus que você tem. Mas a gente pode e deve pedir a Deus as coisas que a gente acredita que farão bem para nós, mesmo que a gente nem saiba que vão fazer mal ou bem. Então, eu dei esse exemplo da televisão assim, mas se Deus não quiser me dar, Ele sabe que é porque não é para eu ter, porque de repente vai me fazer mal. Mas não é por isso que eu vou deixar de pedir. Eu não vou ficar descontente porque Ele não me deu. Mas eu peço. Se eu achar que eu preciso, eu peço. Porque a quem mais nós temos se não a Ele? É o que a Zé vai falar agora. Exato. Então, assim, é o perigo da gente querer ir ou para a direita ou para a esquerda. Não, o caminho é aqui, não. Eu não vou desejar o que os outros têm. Não, eu estou correndo uma carreira, eu estou olhando para Jesus, e nessa carreira eu acredito que eu preciso de algumas coisas. Para que eu vou pedir? Meu Pai. Exatamente. Você tem que saber disso. Você. Até porque, irmãos, o que a outra pessoa tem pode até fazer bem para ela, mas para você pode ser que não faça. Exatamente. Que os ricos atribuem firmemente o que eles têm a Deus. Muito, Exatamente. Dia a dia, eles, independente dos meios em que eles consigam obter seus bens, eles afirmam que é Deus que está enviando. E alguns deles te afrontam, te dizendo até para você orar para Deus te dar prosperidade, porque você não tem nenhuma. Isso. Mas é isso, é o que a gente falou até do Evangelho da Prosperidade, que tem se tornado algo comum. Cada 10 igrejas, vamos pegar assim por baixo, cada 10 igrejas, sei lá, 8 ou 9
Prega um evangelho da prosperidade, que é isso que você Isso aconteceu recentemente, minha cunhada me disse que era para minha família, para que minha família tivesse prosperidade. E aí eu tive que trazer para ela as prosperidades que invisíveis que ela não viu. Isso. A libertação da minha irmã de uma religião, Amém. que foi na família que Deus deu ao meu irmão, mas que ele que não sabe conservar, mas que os trabalhos, as províncias que Deus deu a nós, mas que a gente não soube manter, não teve sabedoria para manter isso, e que Deus tinha nos dado, sim, muitas vezes. Amém. E aí ela pôde entender um pouco do que era realmente a verdadeira Prosperidade. E a principal, eu diria, né? Nossa principal prosperidade, se a gente pudesse dizer assim, é uma só. É a companhia de Cristo. Então, o fato de você andar com aquele que criou todas as coisas faz de você a pessoa mais próspera do mundo. Glória a Deus. Então, você coisa, se você precisar, tá? Uma oração de Nós distância. já estamos falando prioritariamente do financeiro. Isso, e para a gente é o mínimo, porque qualquer pessoa, eu diria, não precisa nem ser crente, irmão, para isso. Você vê hospitais, hoje em dia, né? Você cuidar da saúde se tornou algo extremamente caro. E você vai ver que nos hospitais de gente rica morre tanta gente quanto no hospital de gente pobre. Porque a idade chega para todo mundo. Não tem cura para o câncer ainda. Então, as pessoas morrem. Mas há uma diferença monstruosa, uma diferença assim, enorme entre aquele que morre na companhia de Cristo e aquele que morre sem Cristo. E eu diria mais, nem no momento da morte, é nos meses anteriores à morte. Que você vai definhando, as enfermidades muitas vezes, né, são agressivas. Então, eu estou traçando esse pior cenário assim, que seria. Mas essa companhia de Jesus ao nosso lado, isso que é prosperidade, independente dos recursos. Né? E como a gente falou, eu posso pedir o que eu achar que eu preciso, né, dentro de uma realidade bíblica. Mas a minha verdadeira riqueza é Cristo. Eu fiquei surpresa depois e eu agradeci a Deus por ter essa oportunidade de dizer isso para ela. Isso. De dizer a ela que a verdadeira prosperidade é ter comunhão com Deus. Exatamente. Eu disse a ela e eu fiquei muito feliz. Depois fiquei surpresa porque eu disse, meu Deus, isso não vem de mim, que eu estou falando para ela. Eu não teria essa capacidade de dizer isso para ela sozinha, né? Claro. Que é de tudo que o Senhor vem fazendo, através dos ensinamentos que eu venho recebendo. A gente vive num mundo que a quantidade de suicídios só aumenta. Não se fala muito nisso. Né? A gente tem até campanhas hipócritas no nosso país, novembro não sei o quê, não sei o que, lilás. Setembro amarelo, né? Assim, do meu ponto de vista, de hipocrisia. Mas, como cristão, a gente vê uma diferença enorme. Que cristão, Cristo, nos piores momentos da nossa vida, ele está lá. Glória a Deus. Isso não tem preço. Glória a Deus. Ele não tem preço. Então, só sabe quem tem. Por isso, às vezes, a gente vai descrever essa nossa riqueza para uma pessoa, né, que não conhece a Jesus, e às vezes até diz que conhece, como você falou, atribui a sua riqueza a Deus. Né? Ele não sabe do que você está falando. É como se você é igual a pessoa, como ele está falando chinês. Não sei falar chinês. Ainda. Então, diga, filho, você sabe falar? Não, eu não. Diga, Uma outra pessoa que se suicida, algum irmão se suicida lá, por causa da depressão. As doenças de cunho espiritual, cunho psicológico, a maioria são espirituais também. Tem um processo espiritual envolvido também, né? Tem. E muitas pessoas que estão em clínicas internadas não têm essa consciência, né? Só estão tendo a parte física. Isso. Como cristão, a gente tem que ter muito cuidado nisso. Assim, eu sou muito responsável no que eu falo. A gente tem que saber separar cada coisa. Então, se eu quebro o meu pé, eu não vou orar para Deus consertar o meu pé. Eu vou orar. Mas eu tenho que ir no médico, o ortopedista vai tirar o raio-x, vai botar o gesso, e aí meu pé vai melhorar. Eu vou orar, porque o médico pode até botar meu pé torto, né? Me viu um profissional aí que bote tudo certo, que o gesso dê legal, que não coce muito, né? Agora, eu preciso ir no médico.
Então, assim, tem a enfermidade mental, como qualquer enfermidade, ela tem como pano de fundo algo espiritual, que é o pecado. Isso é um fato. Mas qualquer tipo de enfermidade, a gente tem que ter a responsabilidade de tratar ela de uma forma que cientificamente pode ser tratada também. Não posso dizer que, não, Deus vai te curar, mas tem remédio. A gente tem medicação. Agora, a medicação por si só, ela não vai te curar. Ela pode atenuar os sintomas. Então, todos nós precisamos buscar ao Senhor. É como, por exemplo, essa pessoa que quebrou o pé pode ficar curado, mas em algum momento ele vai ter outro tipo de doença. Vai precisar de outro médico. E ele vai chegar um momento em que vai ter uma doença que não vai curar, vai morrer. Se não morrer, morte matada, como dizem no interior. Então, a gente tem que saber separar. Tem que fazer o tratamento de remédio e tem que fazer também a busca espiritual a Deus. É assim que a gente ensina aqui. Né? Porque se você for para outro tipo de igreja irresponsável, vai dizer, não, Deus vai curar, porque isso daí é libertação. Não é libertação, irmão. Se a pessoa tem bipolaridade, ela tem sintomas, ela vai precisar de remédio. Se a pessoa é como, por exemplo, eu tenho um problema no coração, e aí eu vou deixar de tomar o remédio para o meu coração, porque Deus vai curar o meu coração? Não, foi a providência de Deus que permitiu que detectasse que o meu coração tem problema, foi a providência de Deus que permitiu que eu tivesse acesso ao remédio, é a providência de Deus que tem permitido que o remédio tenha eficácia no meu caso, porque pode ser que nem tenha. Então a gente não pode tentar a Deus, que foi isso que o diabo fez com Jesus, colocou num lugar alto e disse, você não é filho de Deus? Ele deu ordem para os anjos, não vai acontecer nada com você, se joga daqui. Não. Então, se tem doença, vai no médico. Obedece o que o médico determinou e continua orando. Cada coisa no seu lugar. Né? Porque tem uma linha teológica absurda que manda as pessoas pararem de tomar remédio, depois as pessoas morrem, e aí ainda vai dizer que a culpa é da pessoa que não teve fé. Esse tipo de charlatanismo tinha que gerar cadeia. Então a gente não segue essa linha não, filho. A gente acredita que sim, tudo tem um fundo espiritual, mas pela providência de Deus, nós temos acesso, né, a diagnósticos clínicos e precisamos, né, ter a humildade de reconhecer isso e de obedecer. Né? Amém. Mas eu entendi o que você falou e de fato tem sentido, mas o que não podemos é ir para esse extremismo. É a mesma coisa do que a gente estava falando, José, e eu, nesse sentido de gente que diz assim, sabe, é isso aí, os ricos não valem nada, eles têm o dinheiro, mas eles só têm o dinheiro, é tudo uma raça de gente que vai para o inferno, e aí na verdade você vai com inveja dele. Exatamente. E mais, eu não tenho nem televisão em casa, mas queria ter 5. Queria ter televisão até no banheiro. Né? E tá ali se matando por dentro, cheio de raiva, como está escrito aqui, com o coração azedado. Exatamente. Então não, a gente não tem. É importante a gente ver que esse comportamento de Asaf foi um desvio para a gente, claro, a gente passa por essas lutas porque somos somos pecadores, né? Mas a gente não pode usar esse momento para justificar o erro. Não, Asaf passou, então que nada. Não. Ímpio aí, arrogante, Pelo contrário, se ele passou. Eu falei recentemente com minhas filhas, eu falei, né? Eu falo de forma muito séria, papai, você pode aprender de 2 jeitos. Você pode aprender com os erros dos outros. Isso. E você pode aprender quebrando a cara. Aprender com o erro dos outros dói menos. Perfeito. Então, a gente tem um exemplo de Asaf aqui. Ele errou, quebrou a cara, ele sentiu dor. Glória a Deus. Você quer sentir a mesma dor? Glória a Deus. Você tem a opção de não passar por isso. É diferente de coisas que às vezes a gente não sabe, faz uma escolha ruim e arca com as consequências. E isso é maravilhoso, porque Deus nos corrige. Ótimo, correção de Deus é bom, a gente já falou sobre isso. Amém. Mas assim, se eu podia escolher não passar por isso, Verdade. peraí. Né? Então, é bom quando a gente aprende com o erro dos outros. A Bíblia está cheio. É como você vê, Abraão teve Ismael. Você vai ter Ismael também. Verdade. 5.000 anos de guerra aí.
É isso que você quer? Então, não, o erro dos outros está ali na Bíblia para que eu não cometa. Pelo contrário. Ah, não, isso é errado. O certo seria fazer isso. Não, eu vou por esse caminho aqui que é seguro. Glória a Deus. Né? Então, nesse caso que o José falou, no mesmo caso que você deu. Não, vou tomar remédio. Verdade. Porque Paulo mandou Timóteo tomar remédio. Glória a Deus. Meu filho, ó, você tem que tomar um pouquinho de vinho com água, você tem problema na barriga, essa é a medicina da época, não queira ser religioso demais não, Timóteo. Amém. Então a gente também segue essa mesma linha, né? Tudo está debaixo da providência de Deus. Um remédio que chega nas minhas mãos é a providência de Deus. Glória a Deus. Então eu não vou, né, anular a providência de Deus. Eu não vou ter mais fé, não vou provar mais fé se eu for ignorante. No sentido de dizer, não, você vai ver que eu tenho fé, vou parar de tomar os remédios hoje e vou ficar curado. Deus não mandou você fazer isso. Fé é outra coisa. Você não está querendo fazer isso? Vamos fazer o seguinte, antes de fazer isso, perdoe todo mundo que você está com raiva. Aí você vai dizer, pastor, eu não consegui. Pois é. E você quer parar de tomar o remédio por quê? Então, tem coisas que a gente tem que fazer. E essas coisas são distrações para a gente não olhar para a direção correta. E a gente ainda se acha mais espiritual. Tá vendo fulano? Toma de pirona. Amigo, eu tomo 5. Se não passar na primeira, olha, senhor, espera as horas certinho, porque só pode tomar de tempo em tempo. Não passou ainda? Toma de novo. Não estou dizendo que eu sou exemplo, não. Cada um tem o seu remédio aí, vai para o seu médico. Mas no sentido de que medicação está aí, irmão. Né? Tem até medicação voadora, você aplica injeção assim, você pode 6 meses os seus nervos melhoram. Então, não, a gente não tem, né? E eu me lembrei de uma frase. Você entendeu aí? Que fala da singeleza de coração, né? Então, justamente essa interrogação que o ímpio fica. Oxe, ele tem tão menos do que eu, está tão satisfeito, tão contente, né? Que está lá no livro de Atos 2, como os primeiros cristãos, eles viviam, né? Essa singeleza de coração. Então, esse é o nosso poderoso testemunho. Isso, esse é um testemunho poderoso da nossa parte. Isso. Né? Essa alegria, Alegria, aprender a viver contente. Então assim, eu pedi ao Senhor isso aqui, não veio. É como vocês, o Brasil perderam, irmão, mas está todo mundo feliz aqui. Ninguém está desejando mal para Haaland. Ninguém está desejando mal para aquele goleiro que pegou o pênalti. Não entendi porque vocês estão assim. Amém, irmãos? Amém. Isso. Já disse que vai ter um grupo que vai para a Noruega evangelizar, né? Vão remando. Preciso concluir, o horário já passou, irmãos, mas eu vou concluir aqui. Amém. Todavia estou de contínuo contigo. Tu me sustentastes pela minha mão. É isso, irmão, a gente não fica caído porque Deus nos levanta. Amém, Jesus. E não porque a gente é forte, porque não somos. Glória a Deus. Glória a Deus. Paulo vai dizer, você que pensa estar em pé, e ele fala, você que pensa, porque pode ser que você esteja pensando que está de pé, está exatamente. Versículo 24, guia-me-á com os teus conselhos, e depois me receberás. Essa é uma riqueza, irmão. Você imagina que quem te dá conselho é Deus. Glória a Deus. Você acha que vai dar um conselho errado, irmão? Amém. Sabe, é até a gente tem que ter o perigo, como o Paulo falou, às vezes Deus tem que colocar um espinho na carne, porque senão a gente fica, né? Isso foi mesmo, irmão. Sabe o que é meu conselheiro? É como o pessoal me fala assim, você faz terapia, você parece uma pessoa tão bem resolvida. Ele fala, não me conhece, né? E aí eu vai terapia, eu falo, todo dia. É mesmo, eu não sabia que podia, porque normalmente terapia faz uma vez por semana, casos extremos, né? A pessoa faz duas. Eu falo, não, eu faço todo dia terapia. Com o quê? Eu falo, com Deus. Aí a pessoa de doido, de pedra interna. Não, eu faço a minha. Principalmente na oração. Versículo 25. Quem tem o eu do céu, senão a ti? Imagine, irmão,
tenho Deus como meu pai e não vou falar com ele o tempo todo? Ah, meu irmão, falo mesmo. O tempo todo. Estou falando com ele. Por quê? Até porque ele gosta. Né? Qual é o pai que não gosta de ser procurado pelos filhos, irmão? Uma das coisas que eu mais amo quando o Sala toca são meus filhos. Eles têm me ligado um pouco ultimamente. Eu fico ficando triste. Mas eu já aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, é bom demais. Se a gente quer ser humano, gosta, imagine de Deus. Você precisa de sabedoria? Peça a Deus que a todos e não lança no nosso rosto. Quem tem no céu senão a ti, e na terra não há quem eu deseje além de ti. Isso fala de desejo, irmãos. Sabe, você não vai anular os seus desejos, mas o seu desejo tem que ser Cristo. Tem um pastor americano que fala uma série de coisas que são assim, verdades, né? Eu gosto de algumas colocações dele, não todas. John Piper, e ele vai falar justamente dessa questão de você desejar Cristo. Ele tem até um site em inglês que seria Desejando Deus, Sign God, alguma coisa assim, né? Desejando Deus, porque às vezes a gente tem essa ideia de que a nossa relação com Deus é meio formal. Não, a nossa relação com Deus ela tem que ser uma relação real, de pai e filho, né? Próxima, íntima. É isso que significa relacionamento na Bíblia. Conhecer significa conhecer intimamente. Versículo 26, eu preciso concluir, irmãos. Eu já falei isso, mas eu preciso. A minha carne e meu coração desfalecem, mas Deus. Então a nossa riqueza aqui, Deus. Deus é a fortaleza do meu coração. Isso é ter um coração guardado. Seu coração só vai estar guardado se estiver guardado em Deus. E a minha porção para sempre. Cada um escolhe a sua porção. Eu quero Deus. Amém, Jesus. Amém. Inclusive é essa fala que Jesus traz para a gente em Lucas 16. Ó rico, você já recebeu a sua parte. Agora chegou a hora de Lázaro receber a parte dele. Glória a Deus. Qual é a sua porção? Você quer o quê? Então, continuando. Pois eis que os que se alongam de ti perecerão. Tu tens destruído todos aqueles que se desviam de ti. Não é coisa boa, irmãos, ser inimigo de Deus. Por isso que a gente tem compaixão daqueles que não conhecem e alguns que não querem conhecer a Cristo. Nenhum outro sentimento pode, né, existir no nosso coração em relação a essas pessoas, senão compaixão. Como o irmão José falou, eu vou ficar com raiva da pessoa porque ela é rica? Não, nunca tenho que ficar com raiva de ninguém, muito menos por esse motivo. Se eu estou com raiva com uma pessoa que ela é rica, é porque eu estou com inveja dela. Olha, irmãos, é um fato, sabe? Pessoas felizes não sentem inveja. Glória a Deus. Porque se você é feliz, significa que você está contente com o que você tem. Deus puro. Então, pessoas felizes não têm inveja. É como o Paulo com o rei Agripa, que o irmão José falou. Ô rei Agripa, você pode estar achando até que eu sou um coitadinho e que você é um cara aqui nesse salão. É, mas não é bem assim. Se você tivesse a oportunidade de ver o que eu vejo, eu gostaria que você fosse como eu. Eu nunca desejaria ser como você. Olha como se invertem as coisas. Então, prosperidade é isso. Você ter essa relação com Deus, né? E você ter essa confiança de que ter Deus é a nossa maior riqueza. Independente, irmão. Sabe? Passei fome, passei frio, passei nudez, é o que Paulo falou. Mas é o mesmo Paulo que vai dizer, rei Agripa, nada do que você tem enche meus olhos. Louvado seja o Senhor. Que eu precisar, eu tenho Deus, eu posso pedir para Ele. Então, eu gostaria que você, rei Agripa, fosse como eu. Versículo 28 é o último. Você vê que hoje era para a gente pregar em Hebreus 12, né? Mas para mim, bom é aproximar-me de Deus. Pô, irmão, quando você está feliz, se aproxima
aproximar de Deus, pode chover, pode fazer sol, pode ter boleto pago, pode ter boleto sem estar pago. Irmão, você é de Deus. Sabe? Então não tem justificativa para o crente ser infeliz. Não tem, irmãos. Sabe? A gente aprende, é um processo de aprendizado, claro, para viver contente. E uma das coisas que a gente tem que enfrentar, como já foi dito aqui, é essa religiosidade. Para de querer ser religioso, se livre disso. Seja espiritual, tenha conversas honestas com Deus, porque Deus sonda a nossa mente e coração. Você acha que Deus não sabe quando a gente está com inveja? Você acha que Deus não sabe quando a gente está de olho no que é dos outros? Não, meu irmão, se você está sentindo falta de alguma coisa, fala, Senhor, eu estou sentindo falta disso. Se não é para eu sentir, me ajuda. Conversas honestas, irmãos. E eu acredito que se você tiver conversas honestas com Deus, você vai aprender a ser honesto com os outros também. A gente tem que ser honesto com todo mundo. Pare de fingir uma espiritualidade que você não tem. Pare de fingir ser uma pessoa que você não é. Muitas pessoas ficam escandalizadas com determinadas atitudes que eu tenho, posturas que eu tenho. Por quê? Porque eu não estou aqui para fingir, não. Tem nenhum tipo de fingimento aqui, não. Se me encontrar em outro lugar, falo com você, oi, tudo bom? Pastor, você está aqui? Eu falei, agora estou. Pode ser que daqui a pouco não esteja mais. Eu me movimento. Então, não, a gente não tem nada para provar para ninguém. Nosso relacionamento é com Deus. Amém. Esse tipo de atitude só tem produzido na igreja isso que a gente vê aqui. O sentimento, sabe? Que está na igreja é a pior coisa do mundo. Sou só para você, irmão. Sou crente, sou totalmente realizado. E o que eu precisar, falo com o Senhor. A gente tem conversas sinceras. Então, eu espero que você aprenda a ser sincero com Deus. Até porque não ser sincero com Deus é uma estupidez da nossa parte, porque Ele sabe que é quando a gente está mentindo, quando a gente está falando a verdade. Então a pessoa diz, Senhor, com louvor é um perigo. Você vai estar, Senhor, mais de ti, menos de mim. Se for sincero, irmão, glórias, aleluias. Mas e se não for? Se não for, então está, vai direto de tão. Não é isso. Você louvando e você lembrando assim, você não é negligente. Exatamente. Exatamente. Não pode não, irmão. Quando você estiver aqui mais de ti, menos de mim, você já fica logo constrangido. Porque Senhor, é verdade, Senhor, eu não estou assim não, mas me ajuda. Como o irmão José falou, não é porque eu não estou conseguindo fazer ou porque pessoas erraram no passado que eu estou liberado para errar e me sentir bem. Não, Senhor, não estou conseguindo ainda. Eu quero ser crente. Olha, não sei você, mas ser crente é o máximo. Ser crente é o topo da galáxia. Sabe? Você andar como cristão é o perigo de você sobreviver. Às vezes quando eu tenho uns dias assim de crente, irmão, a gente fica invocado. Eu acho, né? Então seja cristão, irmão. Seja um cristão genuíno, desafie-se a isso. Confie em Deus, é o que a gente está aprendendo em Hebreus. Confie em Deus. Você nunca vai ver uma pessoa. Outro dia, esse amigo meu que eu falei, ele disse assim: quem confia no cachorro não se decepciona, só se for você. Todas umas mordidas, meu amigo. Já vi dono de cachorro tomar mordida do cachorro. Vai de vez. O que eu posso dizer é: quem confia em Deus não se decepciona. Amém. Confiar em bicho, eu nunca vi salvar ninguém. Né? Então, confie em Deus. Acredite. Está precisando de alguma coisa? Fale com Ele. Senhor, eu quero perder um peso. Pastor, por que você fala isso? O irmão, estou te ajudando. Porque às vezes você acha que não pode falar disso com o Senhor, porque é o quê? Intimidade. Não, meu irmão, quem que vai te ajudar? Deus. Você acha que é um monjaro? Até porque depois você comprar, Deus tem que te ajudar. E como? Viu? Então, conversa com ele e fala assim: há uma diferença muito grande. Eu sei que eu já devia ter terminado, estou falando muito.
Mas há uma diferença muito grande, irmãos, da gente se queixar com Deus e da gente se queixar de Deus. O crente pode se queixar com Deus. Com Deus. Porque Ele sabe da gente. Por que eu vou fingir que eu estou chateado com uma coisa, que eu estou triste com outra? Eu vou falar assim, eu sei que eu estou errado, mas é o sentimento que eu estou tendo. Me ajuda. Eu vou fingir uma espiritualidade que eu não tenho para Deus? Então, não. Você vai falar a verdade com Ele. E Ele vai te entender. Quantas vezes você viu Davi tendo esse papo com Deus nos Salmos? Então é preciso a gente saber que a gente não deve se queixar de Deus. Porque Deus é maravilhoso. A gente é que é tudo torto. Né? Então, mas, para mim, bom é aproximar de Deus, pus a minha confiança no Senhor Deus para anunciar todas as suas obras. Se você é crente verdadeiro, você fala de Deus. Então eu quero concluir aqui. E eu quero dizer para vocês que eu já disse algumas vezes. A nossa principal arma no evangelismo é o nosso testemunho cristão. E quando eu falo testemunho cristão, não entenda roupa de religioso, não entenda, né, formato religioso. Entenda ser feliz. É aquilo que o irmão falou. Como você bota, né, um monte de interrogação na cabeça do ímpio, que olha para você e diz, mas você tem 10.000 vezes mais problema que eu, você tem 1 milhão de vezes menos recurso do que eu, e como você pode ser mais feliz do que eu? Glória a Deus. Isso é o nosso testemunho. Glória a Deus. Então, Paulo e Silas estão na cadeia, injustamente, apanharam, antes de serem presos. O que eles fazem meia-noite? Começa a louvar. Meu irmão, mas esses caras não tem jeito pra gente botar isso para ficar triste. Glória a Deus. Porque o crente é isso, a gente aprendeu a viver contente. Eu acho interessante que meus pais, eles sabem algumas situações que eu passo. E aí, meu pai, quando eu estou saindo de casa, tá tudo bem, meu filho? Eu, tudo ótimo, pai. E ele fica desconfiado. Meu pai é desconfiado. Ele fica desconfiado. Porque, sabe, não é porque determinadas situações estão acontecendo na nossa vida que a gente é infeliz. Amém. Eu escrevi hoje, né, um textozinho falando justamente isso. Qual foi a melhor coisa que aconteceu na vida de Davi? Naquele momento? Isso. Não. O que as pessoas chamam de adversidade, a gente chama de oportunidade de mostrar que só o Senhor é Deus. Amém. E que nós andamos com Ele. Louvado seja o Senhor Jesus. Então, o cristão não tem medo, irmãos. O cristão tem fé. Amém. Eu não estou dizendo para você sair por aí dizendo que não tem medo de bala, que não vai tomar remédio, né? Não estou dizendo isso. Eu estou dizendo tenha fé. Porque a própria fé vai te dar prudência. Quando entrar, quando não entrar. Porque fé significa você obedecer a voz de Deus. E não obedecer os seus próprios impulsos, mas obedecer a voz de Deus. Então, repito, nossa principal arma é a felicidade em Cristo. É aprender a viver contente em toda e qualquer situação. Senhor Deus, tu que és o nosso Pai amado, nós te agradecemos por este momento precioso.